Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar as redes, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei-vos os peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, e depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Até aqui a leitura do texto bíblico. Todo esse mês de março, o quinto domingo, com exceção do dia da ceia, nós estamos aqui pregando sobre as cenas memoráveis do Novo Testamento. E falar de cenas memoráveis nos coloca assim numa situação difícil, porque tudo que nós vemos nos evangelhos é maravilhoso demais. Cada cena, cada encontro de Jesus com as pessoas, aquilo nos impacta, aquilo nos arrebata o coração e aquilo nos apaixona. Então, escolher as cenas que nós iríamos falar durante esse mês nos traz dificuldade, porque são cenas maravilhosas. Então, eu convido a vocês
que hoje termina essas cenas memoráveis do Novo Testamento, mas que vocês continuem caminhando por essas cenas, por esse encontro de Jesus Cristo com as pessoas no Novo Testamento, trazendo transformação, trazendo cura, trazendo libertação, esclarecendo a verdade, e a partir desses encontros, nós também somos agraciados, porque aprendemos lições maravilhosas. O que dizer da mulher do fluxo de sangue, o que dizer do Jairo, o que dizer daquela mulher que lava os pés de Jesus, a pecadora, o que dizer da mulher cananeia, o que dizer do jovem rico, o que dizer dessas pessoas todas que encontraram com Jesus e que nós poderíamos aqui ficar citando dias e dias, horas e horas, sobre esses encontros apaixonantes e memoráveis que mudou a vida de cada um deles. Hoje, eu quero trazer a cena da ressurreição. E aí, mesma coisa, qual cena que nós vamos trazer essa noite para a igreja? Então, orando, pedindo a Deus a direção. Os irmãos sabem que eu faço a agenda da igreja já em janeiro. Então, a partir de janeiro, a gente tem a série de mensagens que nós vamos pregar o ano todo. E lá eu estava orando, Senhor, o que eu direi? Qual a cena que eu vou falar no momento da ressurreição? E eu poderia, por exemplo, nessa noite, falar da Maria Madalena, que nós lemos sobre ela hoje de manhã. Imagina aquela mulher do túmulo, corre para poder perfumar o corpo de Jesus Cristo, e ao chegar lá, se deparar com dois anjos, os anjos dizendo para ela, por que buscai aquele que vive dentre os mortos? Por que buscai, não é? Jesus ressuscitou, e aquela mulher ali chorando, aquela mulher ali triste, envolvida nos seus sentimentos de perda, cabeça baixa, né? Sem saber, perguntando aos anjos, se vocês levaram o corpo do meu Senhor, aonde vocês o puseram? Diga para mim onde está, e eu vou buscar. Aquela mulher, né, vivendo aquele momento de dor, de tristeza, cabisbaixa, e Jesus chega perto dela, fala com ela, e ela não consegue discernir que era Jesus. Aí o que me apaixona nessa cena é a voz de Jesus chamando Maria. É o Criador dos céus e da terra, aquele que cria tudo por meio da sua palavra, aquele que diz a tudo que não havia, haja luz, e há luz. Haja isso, e há. Haja aquilo. Pelo poder da sua palavra, tudo que nós temos foi feito. Tudo que temos foi criado pelo poder da palavra de Deus. Esse mesmo Deus está ali diante de Maria, chamando Maria pelo nome. Imagina essa mesma voz que vai chegar diante do túmulo de Lázaro e dizer, Lázaro! E Lázaro se levanta da morte para a vida. É o mesmo Jesus que, ressurreto, chama Maria. Maria! E naquele momento que a mulher ouve a voz de Jesus, ela olha e diz, Rabone, mestre! Então é fascinante. É a voz de Cristo que nos chama. É a voz de Cristo que nos desperta. E que nessa noite a voz de Cristo possa falar forte ao nosso coração. Eu poderia citar a cena de Tomé, que é um homem que às vezes a gente critica tanto, né? Porque ele vai dizer assim, eu só creio se eu ver. Falaram para ele que Jesus havia ressuscitado. Jesus ressuscitou, Tomé. E ele vai dizer, não creio, só se eu colocar a mão. Só se eu colocar a mão do lado. Só se eu colocar a mão nos cravos, na marca dos cravos. E Jesus, quando ressuscita, vai tratar desse homem, né? Tomé, toca aqui, Tomé. Olha aqui, Tomé. Veja, Tomé. Seja crente, Tomé. E o que me apaixona nessa cena? Porque ele é um homem como a gente. Que na sua fé também, ele tem dúvidas. Mas o que nós aprendemos com esse homem? Ele é um homem real, ele é um homem honesto, ele está colocando-se diante de todos. Eu não consigo acreditar que ele ressuscitou. E o Senhor, compreendendo essa dificuldade de Tomé, vai tratar do coração daquele homem, dizendo, toca aqui, Tomé, creia, seja crente. A gente tem a célebre expressão de Tomé, né? Senhor meu e Deus meu. Um brado de vitória
para a fé daquele homem que há poucos instantes, né, ou poucos dias, ou poucos momentos atrás, ele dizia que não acreditava, que não conseguia acreditar que Jesus havia ressuscitado. Mas quando ele toca em Jesus, ele vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Que maravilha, que coisa gloriosa. Hoje, então, nós não vamos tratar dessas cenas ou outras cenas que nós temos ali na ressurreição de Jesus, mas nós queremos tratar no capítulo 21 do Evangelho de João, que vai tratar da cena de Pedro. Primeira coisa que eu destaco nesse texto é o que acontece no versículo 3 do texto que você leu. Disse-lhe Pedro: vou pescar. E aí é maravilhoso como o nosso Deus, ele conhece cada coração, conhece cada atitude, cada sentimento. Nós vamos lembrar que Pedro havia negado Jesus. Pedro é aquele camarada que diz assim: Senhor, por que tu dizes que eu não posso seguir o Senhor? E Jesus disse para ele: olha, Pedro, você não pode ir comigo. Ele disse: não, eu irei contigo até a morte, eu morrerei pelo Senhor. E Jesus disse para ele: Pedro, você não vai morrer por mim, Pedro. Vou te dizer uma coisa, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai estar me negando. Eu roguei ao Pai por ti. O diabo queria andar com a sua fé, queria arrancar a sua fé, queria tirar a fé do seu coração. Mas eu roguei ao Pai por você. Você vai me negar, Pedro. E ele, talvez não acreditando que negaria, seguiu a sua vida. E no momento crucial, no momento em que ele está diante das autoridades, Jesus sendo preso, Pedro nega Jesus. Nós vamos lembrar que no momento que Pedro nega, Jesus olha para Pedro. E aquele olhar de Jesus penetra, né? Encontra com o olhar de Pedro, e a Bíblia diz que Pedro se entristece. Entristecido, no meio do fracasso, achando que não era digno de servir ao Senhor, achando que para ele tinha acabado tudo, achando que para ele não tinha mais jeito, achando que ele pecou de modo vergonhoso, um tombo gigantesco, um pecado terrível. Ele negou o seu Senhor, ele negou o seu amigo, ele negou o seu mestre, ele negou aquele que deu a vida por ele. E diante dessa cena do fracasso, o verso 3 vai nos esclarecer nessa noite. Porque a Bíblia diz assim: Pedro dizendo, vou pescar. E essa palavra de Pedro é muito esclarecedora para nós. Porque o que está sendo demonstrado nesse texto é que Pedro está dizendo assim: para mim não tem mais jeito, para mim não tem solução, vou abandonar o ministério e vou voltar às redes. Vou voltar à minha vida antiga. Vou voltar para a pesca, porque afinal de contas eu fracassei, não tem mais jeito, não sou digno, então vou virar as costas e vou voltar para a minha vida antiga. Para quem já viveu o fracasso, para quem já viveu a dor do tombo, eu já vivi, sabe que esse sentimento é muito real, muito latente, muito verdadeiro, porque a nossa grande motivação numa tragédia como essa, num fracasso como esse, é não se achar digno do Senhor, e a grande motivação é abandonar o Senhor. E é o que Pedro está fazendo. Eu não sei qual é o tipo de vida que você está vivendo. Eu não sei se você está diante de fracassos que você tem, às vezes, repetidas vezes ocorrido na sua vida. E talvez nessa noite você se encontra como Pedro dizendo: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, eu vou tornar a minha vida passada, eu vou abandonar o ministério, eu vou deixar essa coisa de ser um obreiro, de ser um trabalhador na seara e vou voltar para a minha vida antiga. É o que acontece com esse homem. Sabedor que é, Jesus Cristo, desde o primeiro momento em que ressuscita, ele diz assim: dizei aos meus discípulos que me encontrem na Galileia. Só que Jesus não diz assim: dizei somente aos meus discípulos. Tem um que ele vai citar por nome. Porque Jesus vai dizer assim: dizei aos meus discípulos e a Pedro que me encontre na Galileia. Por que Jesus cita o nome de Pedro?
porque naquele momento era Pedro o discípulo que mais necessitava do socorro do Senhor. O nosso Cristo, ele durante o seu ministério terreno, ele nos ensinou de modo muito maravilhoso que ele não despreza a cana torcida, ele não despreza o caminho, o caniço que fumega, fugiu a palavra, o pavio que fumega, desculpa. Ele não despreza a cana torcida, nem o pavio que fumega. O que o Senhor está dizendo? Ele não está interessado na nossa vida só quando a gente está no auge. Ele não é como um torcedor fanático que aplaude o seu craque quando o craque está no auge, mas quando o craque, ele, por alguma razão, ele fica ruim, ele deixa de estar no auge da sua carreira, no ápice da sua carreira, a torcida vai. O nosso Cristo não é assim. Ele nos ama. E ele vai se abaixar se for necessário para consertar a cana torcida. A cana é uma taboa no meio da Palestina que não tinha valor algum. E uma cana quebrada, muito menos ainda. Ninguém ia querer, mas o Senhor está dizendo, eu não desprezo essa cana torcida. Quantas vezes na nossa caminhada cristã nós fomos canas torcidas? Quantas vezes as dificuldades da vida, a luta da vida, o pecado quebrou a gente? Mas o mesmo Cristo que está aqui diante da sua ressurreição, tratando de Pedro nesse texto que nós estamos discorrendo sobre ele, é o mesmo texto que se debruça sobre cada vida que está aqui nessa noite, para poder nos curar, para poder nos restaurar, para poder nos levantar, porque é assim o nosso Deus. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui é um Pedro desejoso de virar as costas e dizer assim, nunca mais eu posso fazer parte do colegiado de discípulo, porque afinal de contas, eu neguei a Jesus. Eu não sou digno mais de estar na presença de Jesus. Aí toda essa cena nós encontramos. Jesus está ali, aparece para eles, no momento decisório para todos eles. Jesus vai aparecer, eles estão no barco pescando, estão lançando a rede, não pegaram nada. Jesus opera mais um milagre naquele momento, lançar a rede do lado direito. Eles vão lançar a rede, vão pegar muitos peixes. Naquele momento, João é despertado. É o mestre, é Jesus. E Pedro, então, somente com a roupa, com a túnica de baixo, né? Se veste, vai, mergulha, afoito como ele era, e vai ao encontro de Jesus. Aí eu imagino, meu irmão, a cena naquela praia. Jesus havia acendido o braseiro, imagina ali o barulho daqueles gravetos do fogo, imagina o vento soprando ali na beira daquela praia, era madrugada, frio talvez, madrugada geralmente é frio, o silêncio, Pedro diante de Jesus, aquele que ele havia negado, talvez com medo da reprovação, com medo da reprimenda, se achando indigno. O que eu vou dizer para Jesus? O que eu vou falar? Havia negado, havia zombado. E Jesus está ali. Dá pão para aqueles homens, dá peixe para aqueles homens, começa a dialogar com Pedro, é o que a gente encontra a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeirinhos. E esse diálogo também é muito impressionante e que talvez no português a gente não consiga captá-lo. Primeira coisa que Jesus pergunta, ama-me mais do que estes? E estes, ele pode ter vários significados. E o significado que eu destaco aqui nessa noite seria o seguinte, você me ama mais do que as redes, você me ama mais do que os barcos. Lembra que Pedro disse assim, vou voltar às redes,
Vou abandonar o colegiado de discípulos. E Jesus pergunta: tu me amas mais do que estes? Tu me ama mais do que todas as coisas? E aí eu trago essa pergunta ao nosso coração. Nós amamos a Jesus mais do que essas coisas? Nós amamos a Jesus mais do que a nossa própria vida? Nós amamos a Jesus mais do que o nosso trabalho, que aqui no caso de Pedro é voltar ao trabalho? Jesus ocupa um lugar principal no nosso coração. Não estou dizendo aqui para ninguém abandonar o seu trabalho. Trabalhe de sol a sol. Mas outra questão completamente diferente é quando nós deixamos de servir a Cristo por causa do trabalho. Quando nós abandonamos a nossa fé por causa do trabalho. Aí é outra história. Trabalhar, todos nós temos que trabalhar. Todo mundo aqui é trabalhador. Todo mundo aqui é gente honesta. Todo mundo aqui é gente que dá duro. Mas outra coisa completamente diferente é quando, por causa do trabalho, eu abandono a minha fé. Porque o que está acontecendo aqui é isso. É Pedro dizendo: vou voltar às redes. Vou abandonar o ministério. Vou abandonar o meu chamado. Vou seguir a minha vida. Vou virar as costas para Jesus. É que, diante do seu fracasso, ele está elegendo um outro Deus no seu coração. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Jesus é o nosso ídolo. E diante do fracasso que nós vemos aqui, é Pedro elegendo uma outra divindade. Agora o trabalho vai ser a minha divindade. Eu vou me refugiar no meu trabalho. Eu vou me esconder de Deus no meu trabalho. Eu tenho uma desculpa agora para não servir o Senhor. Eu tenho uma desculpa agora para não estar na presença de Cristo. Eu tenho uma desculpa agora para poder dizer assim: eu não vou para a igreja porque eu tenho que trabalhar. Isso está acontecendo aqui. E que o Senhor vai perguntar: tu me amas mais do que estes? E quando Jesus vai usar essa palavra, que no português a gente não vai captar, é o seguinte: tu me ágape. Aí o que Jesus está dizendo assim: tu me ama com um amor verdadeiro, um amor legítimo, um amor de Deus. Tu sente esse amor por mim, tu me ama mais do que todas as coisas, tu me ágape. E a resposta de Pedro também é muito elucidadora para todos nós. Porque Pedro, quando vai responder a Jesus, diz assim: eu sinto filho por ti. Jesus está perguntando se ele amava com amor de Deus, um amor ágape, que é um amor que é atribuído a Deus. O amor que a gente coloca Deus em primeiro lugar. Diante do fracasso, aquele homem que dizia assim: eu vou morrer por ti, eu dou a minha vida por ti, eu vou contigo aonde o Senhor for. Diante do fracasso, agora ele tem vergonha de dizer que ama Deus mais do que tudo. Ele vai dizer assim: Senhor, sabes que eu sinto afeição por ti. Seria mais ou menos assim no português: tu me amas? E ele vai dizer: eu gosto de ti. Segunda vez o Senhor responde, pergunta a ele. Continua o diálogo. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Novamente, o Senhor pergunta: tu me ágape? E ele vai dizer: filho. E ele diz: tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu sinto afeição por ti. Dentre outras palavras, o que Pedro está dizendo assim: tu sabes o tipo de amor que eu sinto pelo Senhor. E dentre outras palavras, que ele está dizendo assim: eu não te amo como eu achava que te amava, Senhor. Esse é o diálogo. Eu não te amo do jeito que eu dizia que ia morrer por ti. Jesus está sondando o coração desse homem. Jesus está sondando o coração dele. E está tirando tudo aquilo que havia ocorrido nesse intervalo, desde o momento em que ele nega até esse encontro na praia. Pela terceira vez o Senhor pergunta: você sente afeição por mim? Ele diz: sim, eu sinto afeição por ti. Aí Jesus muda a pergunta. O que ele está dizendo assim: o Senhor sabe que eu não te amo do jeito que eu gostaria de te amar. Que o meu amor não é tão grande como eu achava que era. E esse amor, Senhor, agora só pode ser fiado por ti. Porque eu não tenho condição de te amar dessa condição.
mas que o Senhor possa continuar a me amar. O Senhor possa continuar a me trazer para junto de Ti. Talvez nessa noite é o que nós precisamos fazer diante dessa cena memorável que nós encontramos aqui no Novo Testamento. Diante dessas indagações de Jesus Cristo ao nosso coração. Feche os seus olhos por um instante, ou então incline a sua cabeça e imagine Jesus te fazendo essa pergunta. Imagine Jesus chegando diante de você nessa noite e indagando a você pelo nome. Maria, Antônio, João, José, você me ama? Qual seria a sua resposta para Cristo? O que você responderia diante dessa interrogação de Jesus? Tu me amas? Tu me amas mais do que estes? Tu me amas mais do que todas as coisas? Tu sente o amor verdadeiro por mim, o ágape? Eu sou o Deus da sua vida. Eu sou o centro do seu coração. Eu ocupo um lugar central na sua vida. Tu me amas? E talvez nessa noite a gente deva dizer como Pedro: Senhor, eu não te amo como deveria. O Senhor não é o dono das minhas afeições. Eu gostaria que o Senhor fosse, mas quando eu faço um exame no meu coração, eu observo que tem tantas coisas se interpondo entre eu e o Senhor. Como eu preciso, Senhor, ser restaurado nesse amor. Quando Pedro diz, tu sabes, Senhor, é como se ele estivesse pedindo socorro. Seja o meu fiador nesse amor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, nada nos separa do amor de Deus. E é maravilhoso isso, porque o que Paulo está dizendo é que nada, pecado não vai nos separar do amor de Deus, nada, Deus não vai nos deixar de amar. E quem nos sustenta é Deus. Às vezes, quando a gente faz a interpretação desse versículo, é assim, nada vai me separar do teu amor. É que a gente acha assim, eu tenho um amor tão grande que nada vai me separar do seu amor. Só que isso não é o texto. É de cima para baixo. Nada vai me separar do seu amor, porque o Senhor me ama, e o Senhor me sustenta, e o Senhor me segura, e o Senhor ele me ama tanto, que nada vai me separar do amor dele. Então entenda isso nessa noite, nessa cena memorável, desse encontro com Pedro e Jesus, que você se coloque como Pedro, que você ouça a voz de Jesus, que você possa ouvir o seu chamado. Na terceira vez que Jesus pergunta, e na terceira vez que Pedro chora, se entristece, talvez lembrando que por 3 vezes ele negou. Você vai ver que a Bíblia vai dizer assim para a gente, na terceira vez, Pedro se entristece, porque Jesus perguntou, tu me amas? E talvez na mente daquele homem passou o filme lembrando assim, tu és um dele. Ele diz, não conheço. Não, mas você fala como eles. Não, eu não te conheço. E a Bíblia vai dizer que ele espragueja. E por 3 vezes ele vai negar, vai amaldiçoar, vai espraguejar as pessoas que estão perguntando se ele conhecia Jesus. Ele vai dizer, não conheço esse homem, não vi esse homem, não sei quem ele é. Irmão, quantas vezes com as nossas atitudes nós estamos negando ao Senhor? Ontem aqui diante das perguntas sobre a morte de Cristo, uma das perguntas foi essa: por que algumas pessoas zombam de Jesus até hoje? Eu disse alguns porque fraquejaram na fé, outros porque nunca conheceram a Cristo, outros porque são filhos do diabo, filhos da perdição, nunca confessarão a Jesus como Senhor, mas eu também trago uma reflexão para a gente. Quantas vezes nós também escarnecemos de Jesus quando a gente abraça o pecado? Quantas vezes nós escarnecemos de Jesus, zombamos de Jesus, quando a gente faz alguma coisa deliberadamente sabendo que é errado? Então não é só o ímpio que escarnece de Deus. Quantas vezes nós, como filhos de Deus, também estamos negando a Jesus? Quantas vezes nós estamos negando a Jesus com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, com a nossa vida cristã irrelevante, fria?
Pedro se entristece diante da pergunta de Jesus. Queira Deus que nessa noite nós sejamos constrangidos por esse amor de Jesus Cristo, que não nos abandona e vai nos resgatar nos nossos fracassos. Pedro estava vivendo fracasso, mas Jesus não abandonou Pedro. Nós vivemos os nossos fracassos e nós somos testemunhas de que Jesus não nos abandonou. Ele não nos deixou no caminho do nosso coração. Ele não nos abandonou à nossa própria sorte. Porque se tivesse nos abandonado, nós estávamos perdidos. Assim como Ele não abandonou Pedro. Pedro, tu me amas? Seja um Pedro nessa noite e responda para Jesus do fundo do seu coração. Você ama Jesus? Eu amo Jesus. Como é o nosso sentimento? Como é as nossas afeições por Ele? Como tem sido? Jesus encerra chamando Pedro novamente para o ministério, né? Cuide das minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, e por final Jesus diz, segue-me. A sua declaração de amor a Jesus, seguindo a Jesus, seguindo bem de perto, um relacionamento vivo, um relacionamento real, sem máscaras, sem impostor, sem hipocrisia, livre do pecado, servindo a Jesus, se mostrando quem é, se mostrando que você fracassou, se mostrando que o seu sentimento de amor por Ele não é grande como você gostaria, que você depende inteiramente dEle para estar na presença dEle, que é o amor dEle que te sustenta, é o amor dEle que te constrange, e que nós nessa noite sejamos constrangidos por esse amor gracioso. Jesus disse para Pedro, e eu encerro nessa noite dizendo, segue-me. Não volte às vezes. Volte o seu coração para Jesus.